Olá, bem-vindos! Eu sou Marcelo Barbosa da Clarks Treinamentos. Hoje vamos falar sobre as diferenças entre as fibras óticas multimodo e monomodo. Primeira diferença básica entre elas é o diâmetro do núcleo. Sabemos que a fibra ótica, a parte de vidro dela, possui duas camadas principais, que é o núcleo e a casca que vem ao redor. E é justamente no diâmetro do núcleo é que se diferencia a fibra multimodo da monomodo. A casca, que também é de vidro, tem um diâmetro de 125 microns, tanto na fibra multimodo quanto na fibra monomodo. Já o núcleo, para as fibras monomodo, é de aproximadamente 9 microns de diâmetro. A multimodo possui dois tamanhos padrões para núcleo, 50 microns e 62,5 microns. E isso dita todas as diferenças de transmissão e alcance e preço entre elas. Primeiramente, a multimodo como que trabalha na transmissão. Como o núcleo é mais largo do que a monomodo, 50 ou 62,5 microns, nós temos, quando acoplamos luz nos núcleos, temos mais feixes de luz, mais direções de caminhos de luz ali dentro. Alguns raios de luz vão para um ângulo, outro para outro ângulo, e temos então vários caminhos possíveis de transmissão dentro da fibra multimodo. Aqui acima eu mostro um diagrama exemplificando esses caminhos de transmissão. Cada caminho é chamado de modo, então por isso que essa fibra é chamada de multimodo, porque ela possui múltiplos modos de transmissão, ou seja, múltiplos caminhos. Já a monomodo tem um núcleo muito fino, 9 microns, só cabe uma direção, um caminho para a luz, portanto é chamada de monomodo. Isso dita as diferenças na transmissão e nos equipamentos. Primeiramente, o equipamento de transmissão é a lâmpada do transmissor. Para multimodo, pode ser um transmissor, uma lâmpada, uma fonte luminosa mais simples, mais barata, como um LED ou um VCSEL ou VCSEL, que é uma espécie de laser um pouco mais barato, mais simplificado e que pode ser utilizado para multimodo. Já nas fibras monomodo, como o núcleo é muito fino, eu tenho que ter um emissor de luz também que concentre toda a sua energia nesses 9 microns. Então só pode ser um transmissor laser. E o laser ele é mais caro do que transmissores LED ou VCSEL. Então isso já determina uma grande diferença de preços entre equipamentos de transmissão para fibras multimodo e monomodo. Outra grande diferença está justamente pelo fato da multimodo ter vários caminhos possíveis de luz. Isso de certa forma atrapalha a transmissão, criando o que a gente chama de dispersão modal. A dispersão modal faz com que o sinal digital que entre por uma extremidade da fibra, ao sair pela outra extremidade, ele se encontre espalhado, se encontre diverso, né? As informações se espalham ao longo da fibra, os bits podem começar a se embaralhar, os símbolos de dados começam a se embaralhar e perde-se a qualidade da transmissão. Isso é proporcional ao comprimento da fibra. Portanto, a fibra multimodo é limitada em sua distância final por causa dessa dispersão modal. Normalmente, é claro que depende da aplicação, mas normalmente o alcance máximo da fibra multimodo não passa de 2 km. E se falamos em gigabit Ethernet, isso é poucas centenas de metros. As aplicações mais rápidas hoje em dia, como 100 gigabits por segundo, podem ter distâncias ou alcances até mesmo inferiores a 100 metros em uma fibra multimodo, por causa principalmente da dispersão modal. Já na fibra monomodo, como só existe um modo de transmissão, não existe a dispersão modal, que atrapalha a transmissão, eu tenho alcance de vários e vários quilômetros. Dependendo da potência do transmissor, eu posso ter 10, 20, 30, 40 quilômetros ou mais de distância na fibra monomodo. Então, pelo fato de ter uma distância também, um alcance maior, os equipamentos de transmissão monomodo possuem necessariamente mais potência. Isso colabora também para a diferença de preço entre equipamentos optoeletrônicos para fibra multimodo e para fibra monomodo. Uma ideia de diferença é no mínimo 2 a 3 vezes mais caro um equipamento monomodo do que o multimodo, mas pode chegar a questão de 10 vezes mais caro ou mais, dependendo do alcance. Em termos de aplicações de dados Ethernet, todas as velocidades Ethernet que existem hoje,
até 40 gigabits por segundo, 100 gigabits por segundo, tem disponibilidade de equipamentos para transmissão tanto em monomodo quanto em multimodo. O que vai me afetar a escolha de qual vai ser utilizado é a distância realmente. As distâncias mais longas só podem ser atendidas pelas fibras monomodo. Ao contrário do que acontece com os preços de equipamentos entre monomodo e multimodo, onde o monomodo é muito mais caro, a fibra monomodo tende a ser mais barata que a multimodo. Então, qual escolher? O que vai determinar realmente a sua velocidade e a distância da transmissão. Para transmissões mais curtas, com poucas centenas ou poucas dezenas de metros, geralmente o custo-benefício maior estará na fibra multimodo. Embora a fibra seja um pouco mais cara, o equipamento de transmissão é mais barato. Já para links mais longos, onde a multimodo não for possível ser utilizada pelo seu problema de dispersão modal, então só temos a opção de monomodo. E aí a solução como um todo é um pouco mais cara, ou talvez muito mais cara, mas é a única possível. Outra diferença está nos comprimentos de ondas de luz que vamos utilizar para trafegar nessas fibras. Nas fibras multimodo, geralmente as transmissões ocorrem entre 800 e 1300 nanômetros de comprimento de onda de luz, enquanto na monomodo utiliza-se entre 1300 e 1600 nanômetros. As janelas típicas de transmissão para redes Ethernet em fibras multimodo é 850 nanômetros e 1300 nanômetros. E transmissão Ethernet sobre fibra monomodo segue as janelas de 1310 nanômetros e 1550 nanômetros. Uma outra diferença entre elas é a atenuação específica da fibra. Para fibras multimodo, temos uma atenuação aproximadamente entre 3 e 3,5 dB por quilômetro quando medidos a 850 nanômetros e de 1 a 1,5 dB por quilômetro quando medidos a 1300 nanômetros. Já a fibra monomodo do tipo OS1 tem aproximadamente 1 dB por quilômetro no máximo de atenuação e a OS2, mais apropriada inclusive para ambientes externos, tem a atenuação máxima de 0,4 dB por quilômetro. Isso também determina a sua capacidade maior de transmissão em distâncias mais longas. Na hora de testar essas fibras, devemos testá-las nesses comprimentos de ondas específicos que eu comentei para multimodo e monomodo. Bom, por hoje é isso, né? Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus colegas, dê um like, inscreva-se no canal para saber das novidades. Sempre estamos colocando vídeos sobre cabeamento estruturado, par trançado e fibra ótica aqui. Na descrição aqui do vídeo vou colocar alguns links importantes, interessantes como complementação deste vídeo e também indicações de artigos e blogs e cursos sobre o assunto, né? Deixem nos comentários também sugestões para próximos vídeos que a gente pode fazer para elucidar algumas dúvidas de vocês. Ok, até a próxima.